Oi, Márcia. Oi, Bate, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que você, assim como nós, né, você que teve contato com toda essa história do Silvio Santos, deve ter se emocionado muito com a notícia da partida dele. Você sabia, você chegou a estudar essa questão de como ele queria que fosse a despedida? Eu sabia que, pelo jeitão dele, seria algo muito discreto, mas não sabia que não tanto a ponto de ser não ter nem velório, né? O corpo foi direto agora para o cemitério, onde vai ser enterrado ainda hoje, pelo jeito. Você sabia que seria assim, tudo feito? Seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Obrigado por falar conosco, você que é biógrafa do apresentador. Obrigada pelo espaço, Bate. Na verdade, eu não sabia, mas eu imaginava, porque é característica do Silvio, né? A discrição. Ele é muito discreto em relação à vida pessoal dele, ele fala pouco a respeito. Falou um pouco mais, né? Depois do segundo casamento, com a, agora com a dona Iris, mas durante toda a vida dele sempre foi bastante discreto. Qual você acha que foi o momento, na opinião da família, mais doloroso? Sem contar hoje, obviamente, de toda a vida dele, de toda a trajetória. Teve algum momento que ele pensou em desistir, que ele tomou uma pancada, como todo mundo toma na vida, muito grande, e chegou a pensar em desistir, ou então ficou muito abatido? Eu acho que não, o Silvio nunca pensaria em desistir. Eu acho que teve um baque na vida dele, foi o momento do problema que ele teve com o Banco Pan-Americano, né? Mas eu tenho certeza absoluta de que nunca isso passou pela cabeça dele. Tanto que eles assumiram, né, todos os problemas ali do banco, enfim, a dívida. Isso sensivelmente mexeu no patrimônio do Silvio. Mas ele, uma característica dele é a honestidade, né? A sinceridade, a generosidade. Então, ele jamais deixaria um episódio como esse o abalar. Mas E ele era muito determinado, né? Tudo que o Silvio quis fazer, ele fez na vida. como que ele lidava com a morte? Olha, a gente vê a morte de algumas pessoas próximas a ele, né? O Silvio viveu momentos bem dolorosos. Primeiro, a morte da esposa, a primeira esposa dele, né? A Cidinha. Foi um momento bastante impactante para ele. Mais recentemente, o falecimento do Gugu, da Hebe, mostraram que ele sempre viveu o luto de uma maneira bastante discreta e de uma maneira introspectiva, né? Acho que até ele consigo mesmo, assim, né? Não sei nem se ele externava para as pessoas mais próximas, mas eu tenho a impressão de que o Silvio era uma pessoa que guardava, né, para ele esse sentimento, a tristeza, né, esse sentimento de luto. E ele era muito generoso até nisso, né? Eu me lembro que ele não foi ao enterro do Gugu para não roubar o palco, né? Inclusive. Eu estava com meu avô no hospital e estava nesse dia com ele, com o Silvio, e eu falei, Silvio, estou muito preocupado, os médicos estão bem desesperançosos com meu avô. Ele disse, quantos anos tem seu avô? Eu falei, tem 92. Aí ele me disse assim, é a curva da morte. O mesmo caso que eu, é a curva da morte, qualquer hora bate um vento, a gente vai embora. Ele tinha, parece que essa, não é frieza, né? Mas eu acho que ele buscava tentar passar uma imagem de frieza nessa hora para que as pessoas que convivem com ele não sofressem. Eu acho que era isso. Ele tinha esse ato de generosidade até ao falar dessa história de morte, né? Exatamente. Acho que a característica mais importante dele era a generosidade. Sem dúvida nenhuma. Agora, Márcia, me diga uma coisa. Você chegou a ter contato com o Silvio porque ele diz que não dava entrevista. Embora daqui a pouco nós vamos mostrar um material comprovando que ele deu várias entrevistas, mas esse material eu vou mostrar já já. Ele disse que uma moça que Lemão encontrou uma vez, uma cigana, encontrou ele na rua e falou: se você der entrevista um dia, você vai morrer. Aí ele não dava entrevista. Eu sempre dizia para ele que era uma forma dele dizer não de maneira educada para não dar entrevista, porque ele não gostava. Você descobriu mesmo por que ele era avesso a entrevistas, a homenagens?
Eu acho que o Silvio é uma pessoa, apesar de tudo, apesar de ter um carisma arrebatador e de ser um imã, né, para as pessoas ao redor dele, ele era discreto. Ele era discreto na vida pessoal dele e eu acho que ele gostava muito de entrevistar, né, e de dar palco para as outras pessoas. Acredito que seja mais por essa questão. Eu não entrevistei ele, não cheguei a entrevistá-lo. Eu entrevistei dezenas de pessoas, dentre artistas, né? Tiago Abravanel, inclusive, neto dele, a Mara Maravilha, o Carlos Alberto de Nóbrega, a Maísa Silva, né? O Leão Lobo, a Sônia Abrão, várias pessoas, a Flor, que trabalharam com ele, vários artistas e pessoas também dos bastidores, mas com ele mesmo eu não falei. Eu fui falar com o Silvio depois que o livro foi publicado. Eu mandei a primeira cópia para ele, com uma cartinha especial, e ele me ligou. Ah, não diga. E como é que foi? Você acreditou que era ele? Muita gente acha que é uma pessoa imitando. Como é que foi essa ligação dele? Então, eu estava numa reunião com a minha equipe editorial e normalmente eu não atendo ligações desconhecidas. Eu vi que estava tocando um número desconhecido, eu olhei, eu não sei porquê, eu decidi atender. Quando eu atendi, ouvi aquele vozeirão que é irreconhecível, né? Que é impossível, né, de não reconhecer. Eu olhei e falei, gente, não é possível. E ele me falou coisas da carta que eu mandei para ele, que só ele poderia saber, porque eu escrevi na carta junto com o livro, né, que eu enviei junto com o livro. E eu falei, bom, é o Silvio mesmo. A gente conversou e na minha cara de pau eu ainda perguntei para ele, eu posso colocar no Viva Voz para você falar com a equipe? Porque estava todo mundo que trabalhou no livro ali, né, os revisores, o diagramador do livro, o capista. E ele falou, pode, eu coloquei no Viva Voz, ele falou com todo mundo, várias pessoas, inclusive, chegaram às lágrimas com a conversa com ele. Ouvindo ele. Depois disso, ele me ligou mais uma vez, me convidou para ir ao SBT e eu fui entrevistada no programa Silvio Santos. Legal. Bem, um abraço para você, Márcia. Obrigado por falar conosco e obrigado por ter ajudado a deixar a história dele escrita literalmente por muito tempo. Um abraço grande.